Olá, tudo bem com você? Mais um testemunho muito bonito em relação à fidelidade à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, ganhou a imprensa. Dessa vez foi Sylvain Wallner. Ele é um jogador suíço de destaque, com certeza tinha uma grande carreira pela frente, 22 anos apenas. E ele disse, e isso está em canais como a TNT, saiu na Globo também, em outros veículos da imprensa. Ele diz que estudou a Bíblia, descobriu o sábado e quis ser fiel a Deus, aos mandamentos de Deus. É um testemunho muito bonito por ser de um jovem que está abandonando uma carreira promissora para ser fiel a Deus. E também por ser na Europa, né, que todos falam ser um país, um continente secularizado. Suíça também, conheço lá, um país bastante secularizado, com altos índices de ateísmo. E a gente vê de vez em quando estrelas brilhando, né, em favor do cristianismo e da fidelidade a Deus. Wallner decidiu obedecer a Deus antes que aos homens, como diz Atos 5:29, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Wallner colocou em prática o texto que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza de que Deus vai cuidar do Wallner, de que ele não vai ficar desamparado, obviamente. Existem milhões de guardadores do sábado no mundo hoje. Eu conheço vários. Eu sou um guardador do sábado e posso lhe garantir que Deus nunca me desamparou. Deus sempre cuidou de mim e da minha família. E é interessante, né? Porque o assunto do sábado ficou aí, tem estado, né, na mídia por alguns dias, não só pelo testemunho do Sylvain, mas também pelo testemunho do repórter lá do SBT, que contou a sua história na TV, diante das telas, dizendo que ele não podia mais trabalhar no SBT como repórter, porque teria que trabalhar aos sábados. Então ele conversou com o Silvio Santos, explicou a situação dele, e o Silvio Santos disse que não seria possível ele permanecer, porque aí os que gostariam de ter o domingo, a segunda, a terça de folga também se sentiriam direito de pedir isso, como se as pessoas que não guardam o sábado fizessem tanta questão assim, né, de parar um dia para dedicar a Deus. Porque se você, vamos convir, né, as pessoas que dizem guardar o domingo, na verdade, ou pouquíssimas delas guardam o domingo como deveriam guardar o sábado, né? Mas enfim, e aí o Silvio Santos o demitiu, mas pouco tempo depois o chamou de volta, dobrou o seu salário e disse o seguinte: o que todo empresário, patrão, empregador deveria pensar, né? Que se esse repórter foi fiel a Deus, tão fiel assim a seu Deus, ele também seria fiel à empresa, ao seu patrão, ou seja, uma pessoa fiel em todos os sentidos. E aqui eu falo também para os empregadores, aí, para aqueles que contratam as pessoas, né? Pense bem quando você encontrar alguém que é tão fiel a Deus a ponto de, às vezes, se prejudicar, a ponto de abrir mão de uma promoção, de uma carreira. Essa pessoa, ela é fiel a alguém que não vai cobrar dela, assim, em termos salariais, enfim, não haverá nenhuma punição direta por essa decisão, e mesmo assim ela é fiel ao Senhor. Imagine, essa pessoa na sua empresa vai ser fiel, tremendamente fiel a você, vai ser um funcionário leal, alguém de confiança. Então, é uma pena que algumas pessoas acabem dispensando, demitindo outras pessoas que são tão fiéis e acabem perdendo, né, um funcionário que seria tão leal. Bem, é interessante observar os comentários que foram postados logo abaixo ali da notícia do TNT. Muitas pessoas elogiando a postura do jovem suíço, e outras, para variar, criticando, né? Pessoas que dizem assim: ah, mas Jesus curou no sábado, Jesus comeu com seus discípulos no sábado. É lamentável, né, ver o nível de argumentação das pessoas para tentar dizer que a atitude do jovem foi extrema, foi fanática ou coisa parecida, né? Cristãos que fazem um malabarismo tremendo para tentar não guardar um mandamento de Deus. Está lá, não tem o que fazer. Êxodo 20, veja ali o capítulo de Êxodo 20, e você verá nos versículos 8 a 11, o quarto mandamento. Ele diz: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí manda não trabalhar em trabalhos remunerados, trabalho ordinário, nesse dia, né? Isaías 58
fala que até as nossas conversações devem ser diferentes no dia de sábado. Jesus guardou o sábado, Lucas 4,16. O apóstolo Paulo, após a morte de Jesus, guardou o sábado. A mãe de Jesus, Maria, guardou o sábado. Apocalipse 12,17 diz que o povo de Deus nos últimos dias estará guardando os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus são aqueles 10 ali de Êxodo 20, né? De Deuteronômio capítulo 5. Enfim, você pode ler a Bíblia de capa a capa, eu já fiz isso várias vezes, você não encontra um versículo sequer ordenando qualquer tipo de mudança no dia de repouso, no dia de santificação, no dia de guarda, que é o sábado. É muito mais difícil fazer o que esse jogador suíço fez, esse jovem suíço fez, do que simplesmente colocar ali uma faixa na cabeça ou uma camiseta por baixo da camisa do time com uma frase Jesus ou coisa parecida, né? E ao mesmo tempo viver uma vida desregrada, uma vida entregue aos pecados, né? Aí vai no campo ali e coloca ali Jesus na camiseta. É uma hipocrisia tremenda, como se ser cristão fosse apenas usar uma faixa na cabeça ou uma camiseta com o nome de Jesus. Ser cristão, de verdade, é atender aquilo que Jesus disse lá em João, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ou então aquele outro texto que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus é que vai entrar no reino dos céus. É muito fácil dizer que é cristão. Agora, realmente obedecer aos mandamentos de Deus, viver de acordo com os valores e os princípios do reino de Deus, aí é que a coisa fica mais complicada. Porém, com Deus é possível. Deus nos habilita, nos ajuda, nos abençoa para que sejamos fiéis. E o testemunho desse jovem e também do repórter do SBT e de tantos outros, lembra do jogador Vitor, do goleiro Vitor, que alguns anos atrás, né, também abriu mão de uma carreira promissora lá no time da Chapecoense, por causa do sábado também. Hoje, Vitor é um missionário, alguém que tem pregado o evangelho em vários lugares fora do Brasil, em alguns países até fechados à pregação do evangelho. Olha que bênção, né? Então essas pessoas, elas têm brilhado por Jesus, elas têm dito assim: olha, eu sigo ao meu Deus, custe o que custar, e Ele vai cuidar de mim. E que essa história, que esses testemunhos, eles falem muito alto, porque é curioso, né, ver pessoas que dizem: mas eu guardo domingo. Será que esses jogadores católicos ou evangélicos, protestantes, que dizem ter o domingo como dia de guarda, abririam mão de um campeonato, de uma partida, de uma carreira no futebol? Eu pelo menos desconheço alguma coisa assim, mas já vi vários abandonarem carreiras, profissões, até uma faculdade talvez, perde um ano da faculdade por causa de uma matéria, por serem fiéis ao sábado, né? Eu poderia contar aqui a minha experiência também, de recém-formado, de como foi perder oportunidades de emprego, mas não fazer questão disso, porque eu queria ser fiel ao meu Deus, e como Deus me honrou, me dando realmente um trabalho que me alegra muito realizar, e como Ele tem me abençoado e a minha família ao longo desses mais de 30 anos em que eu sou adventista. Então, não há desculpas para não ser fiel. A menos que a pessoa não creia num Deus Todo-Poderoso, né? Daí é diferente, né? Se Deus, Ele manda alguma coisa, Ele habilita a pessoa para ser fiel. Não seria justo da parte de Deus nos mandar obedecer a mandamentos, né? E não sermos capazes de obedecê-los. Aí seria realmente algo muito injusto. Mas Deus, Ele habilita, Deus abre portas, Deus ajuda aqueles que querem ser fiéis a todos os seus mandamentos. Tiago 2,10 diz que é preciso obedecer todos os mandamentos, não apenas 1, 2, 3, nem 9, né? São 10 mandamentos. E ele fala a lei da liberdade, cita alguns dos mandamentos, para deixar claro ali em Tiago 2 que ele está falando sobre os 10 mandamentos, e então ele fala que é preciso obedecer a todos eles. João também, numa de suas cartas, ele é muito contundente ao dizer assim que aquele que diz que o conhece, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por quê? Porque ser cristão, amar a Deus, ser um servo de Deus, isso obviamente implica em obedecer às orientações desse Deus, em ter a Bíblia como norma de vida, como bússola moral, e não ficar selecionando aquilo que me interessa, me convém, e só fazendo aquilo que me convém, que se encaixa na minha vida, no meu padrão de vida. Ser cristão é muitas vezes, quase sempre, andar contra o fluxo, né? Nadar contra a maré, como se diz, contra a correnteza. Nunca foi fácil ser cristão num mundo totalmente desalinhado com o cristianismo, mas a promessa de Deus é de estar conosco
nos ajudar, nos abençoar e nos dar paz, alegria, que eu tenho certeza esse jogador suíço está sentindo. Louvado seja Deus por vidas como a dele, como a repórter lá do SBT, como a do Vitor, o goleiro, como a de tantos outros que têm mostrado que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é muito mais do que palavras, é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha diária, e que você também decida ser fiel a Deus e fazer a vontade dele, porque é o melhor para a sua vida. Sempre será o melhor para nós fazer a vontade do nosso Criador. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para vídeos sobre o sábado, sobre essa questão, será que o sábado foi abolido ou não, né? Será que devemos ser tão radicais assim? Enfim, eu vou deixar aqui para você depois assistir a outros vídeos, fazer a sua reflexão e tomar as suas decisões. Um grande abraço e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.